Já, deixa eu ver. Tá, a gravação começará em breve, deixa eu ver. Eu acho que já está sendo gravado. Já. Vamos começar, né, irmão? A gente vai falar sobre esse assunto, né? 1 Coríntios 14, né? Que fala, né, sobre a Sim, reunião, né, da igreja, o modo como a igreja se reunia. O assunto quem se dá, né? Quem está escrevendo essa carta é o nosso amado apóstolo irmão Paulo. E eu vou aqui discorrendo, né, nas dúvidas que hoje eu tive, né? E entrei em contato com o irmão. Vamos aqui ser grato a Deus que o Espírito vai falar no nosso coração. Então a gente separou aqui, né, irmão? Já abri aqui algumas versões de Bíblia aqui. 1 Coríntios 14, a partir do versículo, né, 20, deixa eu ver aqui, 26, né? Eu peguei uma antiga aqui da King James aqui, e eu vou ler aqui, ó. Como é, então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. E todas as coisas sejam feitas para a edificação. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por dois ou no máximo três, e a seu turno, e que alguém interprete. Mas, se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Se alguma coisa for revelada ao outro que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio, porque todos vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E se elas desejarem aprender alguma coisa, pergunta aos seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura a palavra de Deus partiu de vós, ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, né, irmão, todas essas coisas acima, concorda? Isso aqui, tudo que está escrevendo aqui em cima. Ou estou enganado aqui na interpretação do texto? só vou colocar uma observação aqui. O apóstolo Paulo ele traz aqui ordenanças que são mandamentos do Senhor, como diz o versículo 37. Agora, uma observação importante nesse aspecto, por exemplo, como diz o versículo 35, durante as reuniões da igreja, por pelo menos 3 vezes, o apóstolo Paulo, por pelo menos 3 vezes, não sendo redundante, mas ele vai deixar claro aqui que ele está falando da reunião da igreja. Por que isso é importante frisar? Porque os irmãos podem se ajuntar, estarem juntos em vários aspectos, por vários motivos. Por exemplo, agora eu e o irmão Amaral, nós estamos reunidos aqui, falando para quem vai nos ouvir através da gravação desse estudo, né? Nós estamos aqui reunidos para um estudo que o irmão me chamou à tarde, para nós meditarmos a respeito de alguns textos que ele leu e dividiu comigo, e estamos meditando agora à noite. Esta reunião que nós fizemos aqui não é a reunião da igreja, é a Exatamente. reunião de 2 membros da igreja, de 2 membros do corpo do Senhor Jesus, e poderia ter uma irmã aqui reunida também conosco. E E ela poderia não falar, estaria, poderia estar falando. e Nesse ela caráter poderia aqui, estar poderia estar falando falando. por quê? Porque não é a reunião da igreja. Claro que essa fala dela teria umas limitações que as escrituras apontam também, quando há homens e mulheres juntos, né? Mas ela poderia estar falando aqui também. Então, o que acontece hoje na cristandade, dado a tantas confusões, né? E eu vou organizar a playlist lá no nosso canal do YouTube, lá a gente tem um estudo só sobre as reuniões da igreja, porque é uma confusão. As pessoas saem do sistema religioso
e se reúnem em casa e falam que é a reunião da igreja. Mas, na verdade, não é a reunião da igreja e nem elas sabem disso. Aqui o apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele menciona que o que está sendo falado aqui é práticas para a reunião da igreja. E nem todas as práticas de ajuntamento é a reunião da igreja. Então é muito importante discernir isso. Mas lá na casa de um irmão lá tinha 3 irmãos, 5 irmãs, e as irmãs elas comentavam algumas coisas também, porque não era a reunião da igreja. E saber qualificar a reunião da igreja para que possamos estar em uma é muito importante, mas é um outro assunto, o qual ele está bem esclarecido, didaticamente bem explicado no canal, o qual eu vou organizar em playlist. Mas deixando essa observação aqui, que essas informações que o apóstolo Paulo traz, como diz em 1 Pedro capítulo 3, coisas que nosso irmão Paulo escreveu de difícil interpretação, como as demais escrituras, inspirados por Deus. Então é o próprio Deus falando através do apóstolo Paulo. Como diz aqui, né, no verso 37, são mandamentos do Senhor. Não é coisa que o apóstolo Paulo escreveu da cultura da época ou da vontade de um homem, etc, né? Só essa observação aqui. Interessante, né, irmão? Você está falando isso daí, né? Você até falou, né, da cultura da época. Interessante que Paulo, ele é bem claro quando ele está falando alguma coisa por ele, né? Ele sempre digo eu, Paulo, mas não o Senhor. Ele sempre separa. Aqui não. Aqui ele deixou claro, entendeu? Deixou claro que isso acontece, né? Que isso é mandamento do Senhor e que isso acontece em todas as congregações. No caso ali no versículo 33, ó. Mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Todas esse modo de proceder como a reunião. Aí, né, muitos, né, utilizam, né, eu mesmo, um dia, na minha ignorância, como o irmão até disse, na bênção da ignorância, né, já disse isso, mas hoje em dia, né, tudo mudou e tal, e etc, tal, é diferente, naquela época não tinha nada. Por que que a gente está falando isso? Até para poder entender também, esse assunto, ele me começou, irmão, eu trouxe esse assunto para o irmão, né, a respeito de um irmão, né, que chegou para mim falando, né, sobre uma situação, né, ele contou o seguinte caso, e esse irmão, eu não sei se está atrapalhando, entendeu? Ele contou o seguinte caso, bom, vem aqui para mim fazer bem. Ele contou o seguinte caso, ele falou, né, que um pastor lá, né, de uma igreja, de denominação lá, a igreja dele era de pessoas de mais idade, entendeu? De pessoas mais velhas. E aí, essas pessoas mais velhas foram morrendo, né? E ele enterrou muitas pessoas e tal. Só que os filhos e netos não frequentavam mais a igreja, porque era uma igreja no sentido tradicional que atendia as demandas e expectativas desses irmãos de mais idade, mais conservador, etc. Tal. Então a igreja não se preocupava muito com som, com movimento de ministério de não sei o que lá, ministério de louvor, ministério de coreografia e tal. Aí ele né, disse, né, que recebeu de Deus, né, que tinha que criar essas estratégias para trazer as pessoas para as igrejas, esses membros mais novos e tal. Aí eu, falando com esse irmão, falei assim, que ele me perguntou, falei, o que que você pensa sobre isso? Eu falei assim, irmão, muito difícil, eu até falei para ele, muito difícil, né, a gente estar, né, num lugar do outro, né, Deus está falando com o irmão, né, olha que coisa, olha como é que eu vou contestar, mas eu penso assim, eu vou trazer aqui a palavra, eu vou trazer aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra como que é o culto como igreja. Por que eu estou falando? Porque a maioria dos nossos irmãos, inclusive eu, eles pensam que simplesmente por eles estarem ajuntados, eles estão reunidos, como o irmão disse aí, no caráter de igreja. E até aqueles que não fazem parte da igreja como a denominação, no sentido da igreja o templo, que são chamados hoje, que se dizem desigrejados, também o fazem quando eles vão ali reunir, para fazer igual a gente está falando aqui, para fazer uma coisa, eles também acham que estão reunidos também como igreja. Então eu tive que fazer essa separação, igual o irmão fez aí, de muita importância, separar o que é a reunião no caráter de igreja, de assembleia, né, como eu já aprendi com o irmão, né, os membros do corpo reunidos. Tive que fazer isso para ele e mostrei para ele como que era o proceder, como que Paulo. Aí ele trouxe, irmão, justamente esse argumento aí. Falei assim, mas hoje é diferente, hoje nós temos tudo. Aí eu falei com ele, eu abri para ele em Gálatas, aonde Paulo vai dizer que Jesus veio na plenitude dos tempos, em toda a sua plenitude. Muitos irmãos têm essa questão de achar, né, não, porque naquela época não tinha isso, não tinha aquilo, mas não. O nosso Messias, o Cristo, nosso Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos, aonde tudo estava, é como se numa colheita, quando ela está prestes a ser colhida, está tudo pronto, os frutos dando, Jesus veio nesse tempo.
Se a plenitude dos tempos fosse hoje, por mais que os irmãos entendem como plenitude de tempos com tecnologia, eles ligam isso à tecnologia, acham que plenitude dos tempos tem a ver com tecnologia. E não tem a ver com tecnologia, tem a ver com o que Deus entende sobre isso. Então, ele veio na plenitude dos tempos. Eu abri para ele em Gálatas também, eu falei assim, então aí ele me perguntou no final das contas, ele perguntou, mas aí, aonde que o Amaral, quando eu li essa palavra toda para ele, esse texto a gente vai continuar num texto ainda, ele me perguntou, aonde que o Amaral contribui para isso? Eu falei assim, irmão, eu vou te dizer que talvez um dia você vai ter oportunidade, você está ouvindo isso aqui agora, é a palavra. Eu creio que você é irmão. E se você é irmão, você tem o Espírito de Deus que habita dentro de você. Eu não acredito que o Espírito ele vai falar contrário ao que a palavra está escrito. Por mais sim que existem sim pessoas que interpretam a palavra ao seu modo de prazer para validar os atos errados que eles querem fazer, o procedimento errado da vida, comportamento, enfim. Isso existe, mas não é aqui esse caso aqui agora. Inclusive, essa daqui é uma palavra de dura aceitação. Concorda comigo, irmão? Quem hoje tem coragem, dentro da cristandade atual, abrir uma palavra dessa para os irmãos, uma igreja institucional, ou que não for, é de dura aceitação. Ele chegou com a conclusão comigo, esse irmão, isso é de dura aceitação. Como é que hoje que as mulheres não falem na reunião como igreja? Porque eles acreditam que aquilo lá é a reunião como igreja. Se eles não tratassem aquilo ali como uma reunião como igreja, fosse um outro caráter, sem problema nenhum. Mas por eles acreditarem, como eu um dia já acreditei, que isso era reunião como igreja, né? Estaria completamente certinho, não tem problema então. Mas como eles acreditam, está completamente errado. E a palavra aqui nos deixa claro sobre isso. Aí ele me perguntou, mas aonde você contribui nisso? Eu falei assim, irmão, contribui da seguinte forma: se você é um salvo, tem o Espírito de Deus, você está tendo agora consciência dessa palavra. Então eu sei que você frequenta ainda uma instituição, você tem lá. Então, todas as vezes que você for lá, e se você entende que você acha que aquilo ali está sendo reunido como igreja, seu coração vai ficar aflito agora, para você não vai fazer mais sentido. Duas coisas vão acontecer. Ou você não vai mais se submeter a esse procedimento, que você sabe que ali o Senhor não está habitando, e o outro versículo aqui deixa claro isso, que quem é espiritual vai aceitar isso, porque é mandamento do Senhor, ou você vai continuar procedendo, mas seu coração vai ser como o de Ló, como diz ali em Pedro, que vivia aflito, vai viver em aflição, porque você está dentro de um procedimento que o Senhor não está aprovando. O Senhor não faz parte disso. Aí ele ficou assim e saiu meio, somente, não sei se pode ser triste, enfim, eu esperançoso. Se eu tiver errado na minha colocação, irmão, como eu também me coloquei com o irmão, como eu me posicionei, e falo para vocês, para mim, em outros tempos, o irmão sabe, seria de dura aceitação um negócio desse, porque, não, o homem é igual a mulher, e etc, tal, aquele versículo e tal, fora de um contexto, e a gente entende que na casa de Deus ela precisa ter ordem no sentido da reunião como assembleia. Mas, enfim, finaliza aqui essa minha palavra desse ponto. Não, então, o irmão está certo, né? E a contribuição nossa é o quê? É militarmos pela verdade do Senhor, né? Combater o bom combate, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? E quando ele fala para Timóteo combater o bom combate, tanto na primeira quanto na segunda epístola, ele fala o que viria depois, na decadência dos tempos, né? Ao invés de nós estarmos na plenitude dos tempos hoje, nós estamos na decadência dos tempos. E ele vai começar a descrever como seria essa decadência. O homem seria avarento, amante de si mesmo, o amor de muitos se esfriaria. O próprio Senhor Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, a primeira vez ele veio na plenitude dos tempos, a segunda ele vai voltar em total decadência, tanto dos tempos como da igreja. Relatada em Laodiceia. A igreja vai estar morna, ela não vai ser totalmente fria, porque ela vai anunciar o Senhor Jesus, mas vai ser morna porque ela está banhada aí na corrupção moral desse mundo, na corrupção eclesiástica, doutrinária desse mundo. Então nós estamos na decadência dos tempos. Mas o apóstolo Paulo, prevendo isso, pelo Espírito Santo que nele habitava, ele falou para Timóteo, porque ele ia morrer logo em seguida, uns poucos tempos depois. Ele vai relatar em Timóteo o tipo de morte que ele ia ter, que era um mártir pela causa da igreja, né? E Timóteo ia continuar a vida dele seguindo a doutrina dos apóstolos, como diz em Atos 2,42, e eles seguiam a doutrina apostólica, e não católica, luterana, presbiteriana, adventista,
essas doutrinas foram inventadas depois, eles seguiam somente a doutrina apostólica. Então, a nossa contribuição é seguir a orientação do apóstolo Paulo, só muda o nome de Timóteo para Alex, para Amaral, para a meia dúzia de irmãos que, na decadência dos tempos, vão ainda querer seguir o Senhor à íntegra, né? E não só aquilo que achar conveniente. Então, está certíssimo, né? Aí eu falei com ele, falei assim, mas e quanto ao, ele me perguntou, quanto ao pastor lá? Eu falei assim, irmão, você que tem comunhão com ele, que fala com ele. Um dia, se for da vontade do Senhor, você pode falar isso para ele, que ele já te questionou isso, você sempre conversa com ele. E é isso que eu falei, se ele tiver o Espírito de Deus, ou ele pode submeter, se ele entender, mas eu falei com ele também, mas também pode ter outra coisa também. Ele, na bênção da ignorância, né, como o irmão me ensinou, na bênção da ignorância, ele pode estar fazendo aquilo. Às vezes eu me fiz de tolo a fim de ganhar o tolo. Apesar de que eu não o creio dessa forma. Não acredito que o Espírito vai operar contrário à palavra. Baixa lá, Diogo, Davi lá. Vai operar contrário à palavra. Não acredito. Então, assim, é muito difícil, de fato, a gente permanecer firme no Senhor. Por isso que Jesus, quando vem, né, e falando até a respeito do seu povo, né, do judaísmo, sim, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a comunhão. É o Senhor mesmo que conhece. É tanto fato também que o Senhor está falando assim, a respeito, né, do fim de todas as coisas, né? Como as pessoas julgam, acho que esse tempo é a plenitude dos tempos, né? Como eu já disse aí, vai maior ao contrário, nós estamos na decadência dos tempos, que Jesus disse: Ah, mas em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos tudo isso. Olha ali, interessante que tudo isso tem a ver com esse texto de Coríntios, tudo isso que foi feito, supostamente que em nome do Senhor. E há uma palavra do Senhor que vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Isso é assim, a gente fala assim, né? Mas é triste, né? Para a nossa cristandade atual, irmãos que não dão testemunho como igreja, na reunião da Assembleia como igreja. O irmão muito bem citou, né, o Apocalipse no sentido da Laodiceia. Pode ver lá que Jesus, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora nessa igreja, ele está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar ela. Ou seja, ele não tem vez ali. Então, como que a Bíblia se completa, os textos elas se completam, e a gente entende que é por causa do procedimento. Olha, naquela época ali, de Paulo ali, né, naquele momento ali, todas as igrejas, Paulo fala que em todas as congregações são assim dos santos. Todas as igrejas onde os santos se reúnem são assim. E hoje a gente tem, então, ó, ele até deixa aqui claro aqui, né? Muitos irmãos vão ouvir, talvez irmãos até que em outro momento, né? Os irmãos aqui sabem que eu fiz as reuniões aqui em casa, quando eu supostamente desigrejei, né? Que hoje eles dão um nome para quem não pertence mais à instituição, desigrejado. Hoje eu entendo que é tudo a mesma coisa, o irmão entende, é só mais uma divisão do corpo, que o Senhor também não aprova. Ah, Amaral, como é que você pode me dizer isso? Sim, está ali, 1 Coríntios 3, nosso amado apóstolo Paulo também trazendo, e ele é a primeira vez que é citado na Bíblia a respeito de um crente carnal. Paulo começa, não vou dizer a vocês como espirituais, tratar vocês, mas como a carnais. E Paulo começa, que negócio é esse? Uns estão dizendo que são de Paulo, outros estão dizendo que são de Apolo, ou seja, trazendo para os dias de hoje, né? Outros que estão dizendo que são da Batista, da Assembleia, da Católica, do desigrejado, enfim, isso é divisão do corpo. Isso não traz a unidade que o Espírito quer dar. Se a gente ler, se eu não me engano, é 1 Coríntios 5, vai dizer sobre né, tudo que acontece no sentido de a uns pelo Espírito traz uma palavra, a outro pelo mesmo Espírito, uma profecia, a outro pelo mesmo Espírito. Isso é completamente diferente, irmão. A reunião hoje que os irmãos fazem, seja eles no templo ou fora do templo, é completamente contrário à liberdade que nós temos no Espírito. Eu digo isso, muitos aqui que vão ouvir vão se identificar. Quer ver uma coisa? Quem aí faz parte, né, da igreja como em algum ministério, suposto ministério da igreja, ele sabe, por exemplo, se o cara é do ministério de louvor, alguém vai ligar para ele: ó, esse domingo agora, você tem como vir dar uma palavra, você tem como vir trazer um momento ali de oferta, no momento de oração, tudo é combinado antes, previamente antes. Eu sempre disse aqui que é mais ou menos assim. Infelizmente, hoje eu enxergo dessa maneira, irmão, que é mais ou menos assim. Geralmente todas as igrejas se reúnem num domingo, né, de noite. É mais ou menos assim, é como se a gente chegasse no domingo e chega ali, antes de começar o suposto culto, o Espírito Santo, a gente bota o Espírito Santo sentado na cadeira e fala assim com ele: Espírito Santo, ó, seguinte, hein, ó, esse culto vai começar às 7h30,
você tem meia hora para poder falar no momento do louvor, você tem mais 15 minutos para falar no momento da oferta, e você tem mais 45 minutos para falar no momento da pregação. E se você esquecer, ó, você pode olhar para frente, que tem um relógio lá atrás, lá com o horário, porque quando der 9 horas, você precisa encerrar, porque a galera, elas estão preocupadas, eles estão doidos para ir lanchar, porque eles têm que ir embora para casa, porque amanhã tem que trabalhar. Olha, trazendo aqui uma analogia triste, né? Realidade, que essa é a triste realidade. Aonde que nós estamos vendo a liberdade do Espírito? A um pelo Espírito vai trazer uma palavra, mas não. Só vai dizer um, ou só aquele que é chamado de pastor, que vai trazer uma palavra, ou aquele que foi denominado para aquilo. Nós não temos a liberdade dos irmãos no Espírito para a edificação dos corpos. Então, só um diz, o outro faz, é tudo combinado. Então, isso foi morto. E como diz a palavra aqui, né, como a gente viu aqui, né, isso é mandamento do Senhor. Então, como que o Espírito Santo vai operar? Lembrando, irmãos, que você fala, quanto à reunião, assembleia como igreja. Não estou falando que o Espírito Santo não vai operar no seu testemunho com o Senhor, na sua vida íntima com o Senhor, fora do caráter da igreja, mas no ajuntamento, nenhum proveito. Hoje eu creio, irmão, que se tem no Senhor. E quando os irmãos perguntarem, Ferovino, o que significa, Amaro? Você está frisando isso aqui no Senhor. O que quer dizer, irmão? É justamente o que eu disse aqui antes. Você vai chegar naquele dia, mas em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos. Vocês fizeram tudo isso, mas não fizeram no Senhor. O que fizeram no Senhor? Como mandamento do Senhor, em obediência ao Senhor. O Senhor não pode ir contra a sua palavra. Se a gente botar essa palavra aqui em descrédito, essa palavra que está aqui, e que Paulo diz que é mandamento do Senhor, eu posso botar toda a Bíblia em descrédito. Eu posso duvidar de todas as outras palavras. E aí, como é que a gente fica? Então, quando passar pelo julgamento, né? Não o julgamento do salvo, o salvo não passa pelo julgamento de céu ou inferno, mas julgamento das suas obras, são obras que vão passar e vão ser queimadas pela palha. Lembrando que não estamos falando aqui, irmão, do caráter de salvação para isso, não estamos falando do caráter salvífico. Salvação é por outra forma. Estamos falando aqui do ajuntamento dos irmãos como igreja. Se eles acham que o que eles estão fazendo tem o caráter de igreja, estão fazendo errado, é contrário à palavra, e não o Espírito ele não pode habitar e operar ali as suas obras, porque não é obediência à palavra e ao mandamento do Senhor. E quem crê na palavra, que a palavra é verdade, vai crer nisso, e como eu disse aqui, aquele que não aceitar isso, ele vai entrar, que eu vi isso aqui agora ele não vai viver com a bênção da ignorância, se ele continuar procedendo nesse meio, ele vai ser atormentado, ele vai ser no coração dele, ele vai sentir um incômodo, poxa, não é. Enfim. O irmão quer acrescentar alguma coisa sobre esses textos? Não, se a gente quiser continuar até ver aqui, ó, tem textos aqui, se a gente, o irmão já tem que finalizar aí também, irmão, por causa da questão do irmão tem Não, o horário, tô tranquilo de tempo ainda. tá em tempo ainda. Então, ó, Dessa questão pode, doutrinária referente ao culto da Assembleia, né, da reunião da igreja, o que acontece? Alguns irmãos alegam que o apóstolo Paulo vai falar isso somente à igreja de Corinto, né? Na verdade, não é verdade, mas vamos supor que ele só falasse sobre a mulher não poder falar na igreja de Corinto, que não é verdade, mas suponhamos que fosse, é porque era a única igreja que não estava obedecendo esse mandamento. As demais estavam. Na verdade, eles estavam criando a sua própria narrativa sobre a palavra de Deus, ou seja, eles pegavam a palavra de Deus e a distorciam de acordo com a sua própria narrativa, para beneficiar as suas vontades carnais. Eles se embriagavam na hora da ceia, eles eram glutões na hora da Santa Ceia, que vai estar em 1 Coríntios capítulo 10. Eles não criam mais na ressurreição dos mortos, 1 Coríntios capítulo de número 15. Eles permitiam a prostituição entre os irmãos ali, não cobravam o irmão, 1 Coríntios capítulo 5. Então, a igreja de Corinto era a igreja que estava em desobediência às escrituras. Como a igreja estava no início, estava no primeiro amor, vamos assim dizer, a igreja no todo, em todos os lugares, todas elas mantinham a obediência à palavra, exceto a igreja de Corinto. Hoje, como a gente está no final da história da igreja, é o contrário. Todas desobedecem e uma guarda os mandamentos, falando metaforicamente falando, trazendo aqui uma comparação àquele período. Então, muitos poucos irmãos hoje vão obedecer ao Senhor Jesus à íntegra. Quando Satanás aparece para o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, né? Em Mateus 4, no monte,
no monte, ele leva o Senhor Jesus até o monte, quando o Senhor Jesus está jejuando 40 dias, ele oferece recursos naturais, saciar a fome, tirar o sofrimento, evitar problemas, dar as glórias desse mundo. E hoje o que as falsas igrejas anunciam é recursos naturais. Então o diabo vem sempre primeiro, se transfigurando da palavra de Deus, se transfigurando mensageiro da vontade de Deus. E para quem ele vem? Para o homem natural e suas necessidades. Depois que o Senhor Jesus rejeitou a Satanás, ele foi suprido pelos anjos de Deus. Mas isso não evitou que ele morresse na cruz para fazer a vontade de Deus. Então, sempre que beneficia o ego do homem, no caso da mulher, né, que muitas das vezes tem o cargo de pastora numa religião, né, pelo histórico da igreja, já se sabe que é Satanás que trouxe aquela invertida das escrituras, né, invertendo as escrituras, usando ali as escrituras de forma distorcida para satisfazer o ego ali, neste caso aqui, neste texto da mulher, mas também do homem também. Satanás também satisfaz o homem, né, nas suas vontades. Então, no verso 34 fala, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Então, às vezes tem um casal lá em casa, a Daiane conversa, a gente fala de vários assuntos, tanto da vida secular, né, das nossas necessidades naturais, como da palavra de Deus. E todos nós conversamos lá, porque não é a reunião da igreja. Então, hoje não se há mais distinção da reunião da igreja para outras formas de ajuntamento ali entre os irmãos. Assim como não há mais distinção entre homem e mulher. Existe uma igreja cristã falsa, onde o Senhor Jesus não é o cabeça para cada gosto. A mulher quer ser pastora, tem igrejas que vão deixar a mulher ser pastora. Não o Senhor Jesus, ele não deixa. A mulher quer ser lésbica, o homem quer ser gay, tem igrejas como da Lana Holder, ajuntamentos, não vou citar porque alguns irmãos aqui ainda têm alguma geração, né? Mas tem vários pregadores que vão ensinar, que vão fundar, criar igrejas que nem são ajuntamentos, seriam ajuntamentos de lésbicas e gays ali, onde o Senhor Jesus não está presente, nem estaria como igreja e nem estaria no próprio ajuntamento, né? Porque ele é contra essa prática, né? Então tem ajuntamento para todos os tipos de gostos ali, em nome de Deus. Mas Deus está dizendo, eu não vos conheço. O Senhor Jesus não está presente ali. E alguns mais sutis, que são de mais difícil clareza, né? E é compreensível a dificuldade de compreensão. O apóstolo Pedro vai dizer, 1 Pedro capítulo 3, né? Assuntos que nosso irmão Paulo traz de difícil interpretação, como as demais escrituras inspiradas por Deus. Então não é o apóstolo Paulo que traz dele mesmo. O que Paulo escreve é as escrituras inspiradas pelo Espírito Santo, é o Espírito de Deus que está mandando Paulo escrever. O cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus, está mandando Paulo escrever o que ele quer. Não que Paulo acordou num dia desanimado, lá frustrado e foi escrever. Não, é mandamento de Deus como as demais escrituras, né? E neste caso aqui, porque é comum os irmãos misturar as coisas, né? Neste caso aqui, não misturando os assuntos e criando um novo assunto, se você pega um pastor alemão e cruza com outro pastor alemão, você vai ter um filhote de pastor alemão puro. Se você cruza um pastor alemão com Rottweiler, você vai ter um cão misto. Não é um vira-lata, é um misto de Rottweiler com pastor alemão. Desse cão misto, você até pode gerar uma nova raça pura. Agora, se você pega o filhote de Rottweiler com pastor alemão e cruza com outra raça, aí você tem um vira-lata. Desse você não tira nada, né? Então, há muitos assuntos que são misturados e formam um comportamento misto, ou vira-lata, usando aqui essa analogia, né? Em nome de Deus, mas não é a vontade de Deus. Então, a gente tem que aprender a separar os assuntos. Aqui o tema desse assunto é para a igreja, como as mulheres devem se portar na igreja, na reunião da igreja. Como eu disse, aqui nós não estamos na reunião da igreja.
Nós estamos entre dois irmãos meditando num assunto aqui que nós conversamos hoje pela manhã ou à tarde, né? Que é a mulher falar na igreja, né? Ela não pode falar na igreja, ela não pode ter o lugar de fala, né? Na igreja, como não é só esse texto, segundo Não. Timóteo. Tem, se a gente parar, né, irmão, interrompendo aqui o irmão aqui nessa, se a gente parar, o irmão até parou e focou no versículo aí, mas se a gente começar, ó, simplesmente, ó, hoje a gente tem igrejas aí, né, que são chamadas de cunho, né, pentecostais, né, se assim por dizer, aonde, né, supostamente ali tem um dom de língua genuína. Se a gente começar ali pelo versículo 27, que quando alguém fala em língua, tanto só falem, e se falar tem que ter um intérprete, aonde a gente vê isso? Só que a gente já Vamos vê ler, se aquele. vamos ler o versículo 27, né? Se Vamos, alguém vamos por. falar em, Ah, você está se pelo. alguém Se falar, alguém. se Pode alguém ler falar para em mim. língua, se alguém falar em língua estranha, que fale somente dois, quando muito três, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Então, na reunião da igreja, pode haver o dons de língua, né, que é um idioma humano. Aí, como não é o assunto aqui, aí o assunto teria, aí que eu falo de misturar os assuntos, né? Então nós estamos falando aqui da reunião da igreja, em particular um adendo dentro dessa reunião, um comportamento que seria da mulher, né? Mas nós podemos outro dia trazer o assunto das línguas dentro da igreja. Quando houver o dom de língua, que é um idioma, nós não vamos entrar nesse aspecto pelas escrituras provando que é um idioma humano, dos dois ou três irmãos que podem profetizar dentro da igreja, falem dois ou três ali, não é um trazer a mensagem toda, né? É quem o Espírito quiser usar, e isso só acontece dentro da reunião da igreja. Aí teríamos que entender o caráter da reunião da igreja, que vai ter uma playlist no canal só sobre a reunião da igreja, né? Se alguém falar em língua estranha, estranha porque é um idioma estranho. Eu estou entre irmãos que só falam em português e de repente Deus me deu o dom de língua e eu começo a falar inglês. Por quê? Porque entrou um irmão ali que só fala inglês, né? Ele veio dos Estados Unidos passear ali, ele não fala bem o português, quase nada, e Deus quer trazer uma mensagem para ele que só acontece na reunião da igreja. Isso é um caráter muito interessante de entender. Na reunião da igreja, o próprio cabeça, que é o Senhor Jesus, se manifesta ali, usando os dons que foram castrados nesses cultos religiosos, né? Então fala em dois ou três e haja quem interprete. Então o irmão lá vai entender e a igreja vai entender o que está acontecendo. E o irmão vai cair prostrado, porque ele sabe que ali o irmão que está falando não sabe falar inglês, mas por dom de Deus, ele falou. Então não tem como negar que é o próprio Senhor Jesus na reunião, cuidando de um membro do corpo da igreja reunida. Isso aí é poderoso demais, né? Isso é simples, né, irmão? A partir do momento que os irmãos entenderem que a reunião no caráter da igreja e sua assembleia é para a edificação do corpo todo, isso começa a ficar claro. É para que todos sejam edificados. O Senhor reúne todo esse caráter para que todos sejam edificados. E a palavra ainda deixa, a palavra deixa isso claro, entendeu? Quanto à edificação. Mas olha que interessante, olha, aí a gente pergunta, só para aqui para os irmãos acompanharem o raciocínio, se o irmão, né, tem um conhecimento, ou que vai ouvir, faz parte de uma igreja que é do cunho pentecostal, né, nesse aspecto, e que essa suposta maneira daquele suposto dom de língua, que eu não creio, irmão, ser o verdadeiro dom de línguas, entendeu? Primeiro, porque não obedece ao mandamento do Senhor que está aí. Então, como que o Espírito vai habitar em uma situação, em um ajuntamento, aonde está sendo completamente desobediente à palavra? Mas aonde está a desobediência? Aí, ó, fala em dois ou três. Tem hora que começa aquele monte de gente, naquele suposto dom, ninguém entende nada, entendeu? E olha que interessante ainda. Hoje, uma coisa ainda que eu vejo ainda de muito difícil ainda, de dificuldade ainda, nessa suposta reunião que eles chamam de reunião como igreja. Às vezes a pessoa vai lá, convida um ímpio para ir para ele, uma pessoa que nunca ouviu nem a mensagem do evangelho da salvação. E às vezes vai trazer um assunto que é completamente espiritual, ou seja, quem vai entender das coisas que são espiritual? Aqueles que são espiritual. Aí como que um ímpio, que é alguém que não recebeu ainda o Espírito de Deus, por quê? Porque ele não creu no Senhor Jesus, ele vai entender de assuntos que são espirituais?
Ainda tem essa confusão ainda, uma coisa que pode ser um assunto para outra hora, que eu ainda hoje eu entendo que é complexo demais, às vezes os irmãos vão trazer ali uma carta, uma carta à igreja, que é um assunto completamente espiritual, com um ímpio ali dentro, que nem recebeu o Espírito, como é que ele vai discernir as coisas que supostamente são espirituais? A própria escritura diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, que ele parece loucura, né? E o pentecostalismo, né, os irmãos pentecostais, porque a gente sabe que tem irmãos salvos lá dentro, né? Eles não conseguem usar as cartas da igreja para justificar a manifestação coletiva do suposto batismo do Espírito Santo, que não é. Então, o que eles usam? Eles usam lá o caso de Atos dos Apóstolos. E aí é interessante, aquele batismo foi numa reunião evangelística, não foi na reunião da igreja. Olha só que interessante, né? Que foi lá o Espírito Santo foi derramado, que o Senhor prometeu que o Espírito Santo seria derramado, né? Então lá ele foi derramado. Hoje, todo crente, toda aquela pessoa que nasce de novo, que aceita Jesus como Salvador, que recebe a fé para crer que o que está sendo pregado é verdade, que Jesus é o Salvador, ela é inserida nesse batismo lá de trás. Então não existe mais esse batismo, ele foi dado naquele tempo e todos os que creem no Senhor Jesus são inseridos nesse batismo. Lá era uma reunião evangelística do apóstolo Pedro aos judeus, que os primeiros irmãos são judeus. A igreja ela começa com os irmãos judeus lá em Atos 10, lá nós vamos ter uma inserção maior de gentios, né? Onde Pedro vai pegar para um gentil que vai, toda a sua família vai crer, né? E Pedro não queria pregar para ele, né? Por quê? Porque ele achava que era só os judeus que iriam fazer parte dessa nova aliança. Então, nessa reunião evangelística, como os judeus pediam sinais, houve o sinal da profecia ali, o falar em línguas, o derramar do Espírito Santo ali. E se ler o contexto, vai ver que cada um entendia a sua própria língua. Era a língua de homens, não é canta chúria, labarraus, lagartixa na parede, chupra ferréus, frigéus, balarraus, não sei o que lá. Não era nada disso, não. Isso é emoção do homem. E o homem mente tanto tempo para ele que ele começa a acreditar na mentira, né? Então, isso são emoções humanas, quando não possessão demoníaca. Quando não possessão demoníaca. Então, o Senhor Jesus não valida este comportamento natural e carnal, né? E interessante frisar também, né, irmão, que só para você ver, né, para quem gosta de contextualizar, o Espírito Santo desceu na ocasião da festa de Pentecostes, né? Quem sabe, naquela ocasião, na festa de Pentecostes, muitos judeus e pessoas, povos de outras, se reuniam em Jerusalém. Então, olha como é que o Espírito, naquele momento, trouxe o dom da língua, e aqui no sentido de idioma, como eu também creio, entendeu? Por dois motivos. Primeiro por esse, deu naquele dia, na ocasião da festa de Pentecostes, e eles anunciaram ali o evangelho, entendeu? E cada um entendia na sua própria língua, e depois o apóstolo Paulo, quando a igreja, né, no concílio ele divide, que o Paulo vai falar para os gentios, né, e os apóstolos de Pedro, os outros irmãos ali ficam para poder falar para os judeus, Paulo é o cara que mais fala língua. Paulo é o apóstolo que mais fala em língua. Por quê? Porque ele vai falar para os gentios, gente de vários povos, que tem vários idiomas, entendeu? Que possui, você acha que Paulo tinha ali uma escola ali? Não, eu tô com uma escola aqui que vai me ensinar todos os idiomas, e a partir de agora eu aprendi todos os idiomas de onde eu vou, né? Como se ele soubesse até para onde ele ia, né? Porque era o Espírito que conduzia, no entanto, que ele vai dizer, ó, teve uma luta para mim não chegar aí e tal, enfim. E Paulo tem esse dom. Paulo, ele até fala nas palavras, eu sou o que mais fala em línguas. E a gente entende por quê? Porque ele foi para falar para os gentios, vários idiomas, chegou em vários povos, entendeu? Que se falavam várias línguas diferentes. Isso, irmão, é maravilhoso. É uma coisa que até se torna simples de entender quando a gente não quer o quê? Validar o quê? As emoções de um comportamento na suposta igreja que é errado. Muitos vão defender qualquer outra coisa para zelar, para poder afirmar, validar aquele comportamento que é errado. E que, se você vê, isso nunca teve nas igrejas do Senhor, como diz Paulo nas congregações dos santos. Nunca foi dessa forma. Se tem, tem que ter um É, intérprete. normalmente a pessoa ela não tem certeza da salvação dela, então ela busca um sinal, né? Ela busca um sinal. E aí também é o efeito matilha, né? Como todo mundo supostamente está falando essa lagartixa na parede, chupa bala house, canta lachuia, não sei o quê, eu também preciso falar.
porque senão eu tô em pecado, né? Então a pessoa começa o espírito do engano que está ali, que as pessoas estão se auto-enganando, as três faces do engano, né? Eu ser enganado por alguém, eu enganar a outro ou eu enganar a mim mesmo. Três faces do engano, né? Então, eu sou enganado, eu entendo, eu não consigo acreditar que aquilo, eu não recebi a fé para acreditar que aquilo é verdade, até porque não é, mas, como todo mundo está fazendo, eu engano a mim mesmo para eu também enganar os outros. Então, as três faces do engano, né? E aí a pessoa está num pecado. Ela está num pecado, ela está cometendo um pecado, e um pecado chama o outro. Então, no meio vai ter prostituição, você vai ver os escândalos dos pastores em adultério, roubando a igreja, tá saindo direto na internet aí, né? Escândalos nas igrejas pentecostais, porque um pecado chama o outro, um abismo chama o outro, né? Então, para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso andar em santidade, né? Eu preciso andar em santidade. Eu obedeço o que Deus me diz, ele me diz mais. A partir do momento que eu não obedeço o que ele me diz, ele me entrega o espírito do engano para que eu creia na mentira, né? Então eu tenho que ser obediente ao que ele está me falando, né? Para ficar claro esse exemplo que você deu aí, né? É mais ou menos assim, porque se não ficou claro para algum irmão, é mais ou menos assim, existe um evento, né, que é chamado Tomorrowland, ou seja, é um evento de festa eletrônica, de música eletrônica. Só para entender o que o irmão quis dizer isso, desses ajuntamentos, por que que muitos são compelidos a isso, você pode não gostar de música eletrônica, mas se eu levar você, pegar você e te levar lá dentro da Tomorrowland, a hora que tem aquele som altão fazendo tut, 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 daqui a pouco o seu corpo, a sua mente começa toda a fazer aquele comportamento, a ser compelido pelo comportamento do meio. Então é isso que acontece. Ah, irmão, também outra coisa interessante para a gente falar disso, o irmão falou aí de salvação, e muitos irmãos podem estar se questionando, mas, poxa, por que disso tudo? Irmãos, lembrando que nós estamos aqui fazendo uma separação, né, do assunto caráter igreja, e se a gente falasse igual o irmão disse aqui agora mesmo, mas tem muitos lá dentro que não são salvos? Sim, nós temos muitos irmãos lá dentro que são salvos. E tudo que estão fazendo lá fora é de se perder? Não. Muitos estão lá, seja um pastor, seja um padre, ele pode ali falar do evangelho da salvação. Ele pode ali pregar os pecados, nós precisamos arrepender e crer no nosso Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho pode ser pregado. Por isso que Jesus, tanto Jesus quanto Paulo, quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tem uma galera ali falando o seu nome. O que, que Jesus falou? Deixem que preguem, que falem no meu nome. Quem não é contra mim, é por mim. Então, quanto à salvação, muitos dos procedimentos que os irmãos fazem naquele suposto ajuntamento como igreja, eles têm sim a sua validade. Mas, Amaral, mas e aí, como é que fica? Alex, e aí, como é que fica? Óbvio que à medida que o irmão está lá dentro, como foi comigo, como foi com o irmão que está ouvindo aqui, com muitos que vão ouvir, nós cremos no Senhor Jesus lá, recebemos o Espírito de Deus, mas a gente não recebeu uma plenitude na comunhão com o Senhor, como muitos ainda não têm. E à medida que nós vamos tendo comunhão com a palavra do Espírito, o Espírito vai nos dando entendimento, e aí nós vamos nos arrependendo, abrindo mão dessas práticas que o quê? Que elas só fazem o quê? O que que essas práticas erradas fazem? Que a gente não tenha aumento da nossa comunhão com o Senhor. Essas práticas erradas, e por isso que hoje muitos irmãos, vocês vão ver aí, os irmãos vão entender isso. O que, é que eu quero dizer com isso? Só para ficar no sentido prático. Muitos irmãos estão ali vivendo a vida secular ali, né, os seus dias ali, frequentando as igrejas, de domingo a domingo. Mas, ó, o irmão, se falar com ele da volta do Senhor, ele não tem ânimo do Senhor. Por quê? Porque o coração dele está aqui nas coisas desse mundo. Ele quer ser pai primeiro, ele quer ser avô, ele quer casar, ele quer dar de casar, ele quer comprar casa, ele quer ter o sucesso financeiro. Aí depois Jesus vem, quando eu estiver velhinho lá, Jesus vem. Olha a diferença, ao contrário de que quando você está em obediência à palavra, tudo que você deseja, que você anseia, é a volta do Senhor. Pode me provar isso? No entanto, que essa expectativa é nítida ali quando a gente lê as cartas do início de Atos ali, que os irmãos aguardavam a volta do Senhor para aquele tempo. E como é que era o testemunho dele? Eles não estavam nem preocupados em ir para o Coliseu, ser comido por leão. No entanto, que existem relatos que quando os irmãos estavam ali, esses relatos até estão escritos de outros historiadores daquele momento ali, que os camaradas, que os nossos irmãos, eles iam para o meio do Coliseu e cantavam, agradeciam a Deus por aquilo que estava acontecendo. Hoje, às vezes, os irmãos, né, por estarem compelidos ao molde desse mundo, e Paulo vai nos chamar, não vos amoldeis ao quê? O padrão desse mundo. Por que que Paulo traz isso? Porque Jesus diz que o mundo jaz no maligno, no sistema. Igual hoje, eu fui questionado hoje na loja lá, né, que eu estou sentindo uma dor de cabeça,
deixar isso aqui para com testemunho, para servir para algum irmão. Falei, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, né? Há algum tempo já. Aí um colaborador lá que se diz irmão, ele falou assim, e você não vai no médico por quê? Você tem dinheiro, isso e aquilo. Eu falei assim, não. Porque primeiro eu preciso de orar ao Senhor. Às vezes essa dor de cabeça que o Senhor está me ocasionando, Senhor, eu estou tão ocupado na minha vida aqui secular, né, na loja, com os afazeres, isso e aquilo, e o Senhor quer me falar alguma coisa, e eu estou ali, o Senhor está me dando uma dor de cabeça. Primeiro, eu vou procurar do meu pai. O que com o meu pai? Por quê? Porque tudo que acontece com o filho, irmão, o pai é interesse do pai. Quem aí é pai natural, trazendo essa relação, tudo que acontece com seu filho, você quer saber. Seu filho está doente, você quer saber o porquê, o que está acontecendo com isso. Então, imagina o nosso pai que está no céu. Então, se está me acontecendo, eu tenho que procurar do pai. O que está acontecendo nessa relação? Depois, se eu não for desaprovado no Senhor, quanto a alguma coisa que o pai queira dizer que é isso, aí sim, eu posso sim procurar. Mas como é o procedimento dos irmãos hoje? Do suposto irmão? Ele confia primeiro no bolso, ele tem o dinheiro, no SUS, no etc., no tal. Ele procura tudo primeiro no sistema do mundo. Depois ele chegar lá, o médico dizer, ó, agora não tem mais jeito, não. Deu jeito. Aí ele procura Deus. Olha que vergonha, eu digo isso, irmão, com vergonha. E vamos questionar, ah, não, então eu vou ficar parado e não fazer nada. Eu falei, sim, no primeiro momento, se você não fazer nada, que você diz não fazer nada para mim, é primeiro buscar o Senhor. Primeiro que eu não estou fazendo nada, Senhor. O que está acontecendo? O que, que o Senhor quer me dizer? Tem alguma coisa errada? Então, tudo que nos acontece no nosso no corpo é de interesse do nosso Pai saber. Então, quanto ao caráter salvífico, sim, tanto essas igrejas, supostas igrejas, né, esses irmãos que estão se reunindo, achando que estão reunindo com caráter igreja, eles podem se ser salvos ali dentro. Mas no caráter de crescimento de comunhão, ao ponto de aquela oração que Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, eu oro, Pai, para que eles sejam um contigo como nós somos um. Peraí, Davi, meu filho, fala mais baixinho, fazendo um favor, meu papai está aqui falando. Diogo, dá ajuda aqui. Eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Hoje, a maioria da cristandade dos irmãos, eles não têm essa unidade no Senhor, com o Senhor, essa comunhão. E é só a comunhão mediante a palavra limpa, plena e genuína que, de fato, vai nos trazer essa paz de espírito, como é que eu posso dizer? Essa relação com Deus, essa interligação de uma forma que não se há separação. Eu oro para que eles sejam um contigo, assim como nós somos um. Isso é maravilhoso. É bom também deixar isso claro, que quanto à salvação do homem, sim, muitos estão ali pregando, fazendo aquilo que deixa que eles preguem. Por mais como Paulo depois ainda vai trazer melhor ainda. Uns pregam por seus motivos próprios, para os bens materiais, têm os seus próprios interesses, mas deixa que o nome de Jesus seja anunciado. Mas quanto à comunhão, infelizmente, é só o Espírito que pode trazer essa segurança. Só a vida no Espírito que nos traz essa segurança da comunhão. Eu tô. Falta 2 minutos para eu terminar aqui, mas eu deixo dito que para nós percebermos se um cristão ele é salvo ou ele é um prosélito, né? Na época que o Senhor Jesus veio ao mundo para a sua religião, que é o judaísmo, a sua religião fez o que com ele? A religião que Deus criou crucificou o seu filho, né? E ela estava tão dividida em facções, em grupos rivais, fariseus, saduceus, herodianos, essênios, Essênios, macabeus, Zelotes, e zelotes, e hoje a sua religião, que seria a igreja, o seu corpo, a sua noiva, está dividida em várias facções, né? E o prosélito era quem? Era quem o fariseu convertia para si, para a religião, e não para Deus. Adorava a Deus com os lábios, mas o corpo, o coração seguia o grupo que melhor lhe cabia, que melhor lhe agradava, né? O convertido ao cristianismo é aquele homem, aquela mulher que segue a religião cristã que mais lhe agrada. Esse é o convertido ao cristianismo. Então ele vai falar, fala a boca o que está cheio o coração. Ele vai falar da sua religião. O meu pastor diz isso, eu fui na campanha tal, no culto tal. Mas lá dentro, quando o evangelho do arrependimento é pregado, que às vezes e a pessoa nasce de novo, ela vai falar mais de Jesus. Quando você encontra um irmão que vai numa religião, como tem um vizinho meu que é pedreiro lá, cada vez que ele está fazendo uma obra lá do lado de casa, quando ele vem trabalhar, que ele trabalha em outras obras, e ele me dá paz do Senhor, irmão. E aí eu dou paz, a gente começa a conversar. Eu nem sei qual religião cristã ele vai, até hoje.
porque ele só fala do Senhor Jesus, né? E talvez o Senhor está nos encaminhando para eu dar um alimento mais integral e não desnatado, vamos dizer assim, da verdade para ele. E a pessoa que nasceu de novo dentro de uma religião cristã, ela vai começar a entrar em conflito e o Senhor vai encaminhando ela à verdade. Talvez algum irmão no futuro que assistir esse vídeo aqui foi encaminhado até o vídeo pelo Espírito de Deus para ele conhecer mais a verdade. Então, o assunto hoje era sobre a igreja, sobre as mulheres não poder falar na igreja, né? E há muita mistura, né? A religião cristã mistura, faz culto de evangelístico, culto de evangelização, faz culto de prosperidade, tem um culto de família, mistura tudo, né? E a igreja se reúne para adorar a Deus, ser edificada, consolada, exortada, disciplinada, né? Não para esse monte de invenção humana. Então, os irmãos podem se reunir para falar outras coisas, mas não é a reunião da igreja, né? Então, eu encerro aqui dando essa pincelada final da minha parte, porque deu meu tempo aí. Não, e eu creio que falamos tudo o que o Senhor queria que nós falássemos, irmão. Louvado seja Deus. Sempre falo aqui, vou deixar essa palavra aqui. Irmãos, nós servimos a um Deus que, apesar de ele ser o Deus todo-poderoso e soberano, ele é um Deus que é assim soberano, poderoso, mas ele também é um Deus que é Pai, e ele também é um Deus que é o nosso amigo. Então, olha, quem como o nosso Deus, irmão, para aqueles que vão ouvir, quando saber quem como, do que mais precisamos, servindo a um Deus, tendo um Deus como esse, que é o soberano poderoso, que é o Pai e que é também o nosso amigo. Louvado seja Deus em toda a sua glória, toda a sua plenitude. A Ele nós damos toda a honra e toda a glória, tudo que Ele faz e principalmente pela Sua palavra. Muitos morreram, foram martirizados, como nosso próprio apóstolo Paulo, para a gente ter uma palavra dessa. Nós possamos dar o devido valor a essa palavra que nós temos, a essa Bíblia que nós temos na mão. Muitos nem podem ter, se andar com ela, a cabeça decepada, morre, e nós temos esse privilégio e não tratamos com zelo devido a essa palavra. Eu encerro por aqui. Pode cancelar a gravação, irmão? Parar aqui agora? Uhum. Uhum.